E eu vou te dizer uma coisa, você começou introduzindo aí falando sobre os pequenos, os grandes e tal. Cara, é igual, o que muda é a intensidade da dor. Existem muitas empresas médias, que já não são mais consideradas pequenas, mas que pecam pela falta de gestão. Ele acha que tudo se resolve com venda. E é aquele negócio, né? Já te vi falando, pô, você tá vendendo mal, você vender mais, você vai piorar. Convidado de hoje, eu acompanho muito eles nas redes, eu acho que eu já zerei os podcasts que ele participou e eu gosto muito da forma simples e pragmática que ele fala. Se ele precisar falar alguma coisa pra você, ele vai falar, e aqui a gente vai falar sobre construção civil, sobre gestão na construção civil hoje. Lázaro do Carmo. E 90% dos caras que têm problema pequeno, a culpa é dele e nunca do mercado. O que acontece na construção civil? A construção civil, ela é feita por empreendedores que começam fazendo a sua jornada para sobrevivência, e aí os que se destacam, né, vão conseguindo crescer na vida. Porém, existem muitas empresas médias, né, que já não são mais consideradas pequenas, mas que pecam pela falta de gestão. E é disso que eu queria conversar com você, né? Eu vejo você falando sobre as grandes empresas que você participa ou que você já participou, e eu queria trazer essa conversa para o pequeno empresário, né? Aquele cara que ele começou com uma lojinha de tinta, hoje ele tem uma rede de lojas de tinta, mas ele ainda é muito preso ao operacional, né? Então vamos lá. Cara, quiser se apresentar também, desculpa. Turma, né? Eu sou o Lázaro, né? Minha especialidade é gestão. Comecei minha carreira há 35 anos atrás num laboratório farmacêutico, mas eu sempre fui empreendedor e intraempreendedor. Eu sempre fiz uma carreira executiva e tive minhas empresas. Meu primeiro CNPJ eu tinha 21 anos de idade. E de lá para cá foram vários, né? E fui presidente de empresa muito rápido, minha carreira foi muito rápida. Com 23 anos eu não tinha onde cair morto, com 30 já era um cara muito bem sucedido, morando no Rio de Janeiro, cobertura, frente ao mar, já era outra história, tudo minha, né? Então assim, já as coisas andaram muito rápido na vida, porque eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, fiz as escolhas certas e coloquei a dedicação e a profundidade certa. Então eu acho que esse é o segredo do negócio. E eu aprendi, cara, que nos últimos anos, né, o que eu faço? Eu reestruturo empresas. Geralmente eu entro numa empresa. Às vezes eu entrava eu mesmo como presidente, ficava 2 anos, consertava, pegava minha grana e saía. Eu cobro 10% do dinheiro que eu gero. Se eu te gerar R$1 milhão, eu tenho que me dar 100 mil. Se eu te gerar 100 milhões, eu tenho que me dar 10 milhões e fim de papo. E hoje eu tenho um grupo que faz isso. Tá. A gente tem um grupo que a gente cuida disso. Tem uma estrutura grande, com gente muito sênior, bastante gente, em todas as áreas da companhia. Eu tenho jurídico só para tributário, eu tenho jurídico só para stressing, eu tenho área de auditoria, eu tenho área de contabilidade, a gente tem área de consultoria, então a gente tem área de planejamento estratégico, a gente tem área de marketing. É uma empresa montada para salvar empresas ou para ajudar empresas a crescerem. Esse é o job, essa empresa já existe desde 2008, mas é o job dela que mais cresce 2015 para cá, até porque em 2024 nós tivemos recorde de recuperação judicial. Entendi. A gente não faz recuperação judicial, a gente trabalha antes da recuperação judicial. Quando chega na RJ eu indico. Falo, olha, meu irmão, eu não gosto de trabalhar na tristeza. Entendi. Entendeu? Eu gosto de tirar o cara da tristeza e voltar ele na alegria. Entrar na DRJ, trabalhar 4 anos na RJ é uma tristeza danada. Mas esse resumo da ópera. Esse é o meu job. Eu sou um cara do off, que por um acaso estou no online, mas a gente trabalha com aquilo que a gente entende que é gestão de empresa. E eu vou te dizer uma coisa. Você começou introduzindo aí falando sobre os pequenos, os grandes e tal. Cara, é igual. O que muda é a intensidade da dor. Um cara que fatura bilhão, geralmente ele tem problema de centenas de milhões ou bilhão. O cara que fatura centenas de milhões, geralmente ele tem problema de dezenas de milhões ou centenas de milhões. Um cara que fatura dezenas de milhões, geralmente ele tem problema de milhões ou dezenas de milhões. E um cara que fatura 1 milhão, geralmente ele tem problema de milhares de reais ou milhões de reais. O que muda é o tamanho da dor, o tamanho da encrenca que tu mete, porque quanto maior o seu business, mais risco ele corre. Tá. Mais fácil de gerir, porque você tem musculatura para gerir, mas caixa para pagar, na maioria das vezes, nem sempre. Mas, principalmente na construção civil, nós vamos falar bastante disso, modelo de alavancagem, né? Mas as dores são as mesmas. E 90% dos caras que têm problema pequeno, a culpa é dele e nunca do mercado. Sim. Ah.
E o que eu percebo dessa dificuldade do empresário, a gente tem um grupo de empresários que até quem patrocina o nosso podcast, Constru Clube, aí, obrigado. São 35 empresas, onde a gente tem desde fornecedores de materiais, prestadores de serviço, né? E o que a gente sente é que a grande dor dele, a dor que eu vejo, que eu sinto que eles são meio cegos, vamos falar assim, não o pessoal, a construção civil como um todo, o que é? Ele acha que tudo se resolve com venda, né? Então, assim, e é aquele negócio, né, já te vi falando, pô, se você tá vendendo mal, você vender mais, você vai piorar. Exato, né? irmão. Eu acho que tudo se resolve com uma boa venda. A palavra boa tem que vir antes. Entendi. Se você está precificado errado, se você tem custo alto, e você vai piorar a sua vida, entendeu? Então, o primeiro ponto às vezes, um grande erro. Vamos falar focado na construção civil. Tá. O cara já está com a margem espremida, aí ele toma mais empréstimo, vai espremendo mais, porque o custo do capital vai matando a arma dele, e depois, para ele fazer caixa, ele tem que vender, às vezes, no vermelho. Sim. Algumas unidades. Só que aquelas algumas unidades que ele vendeu no vermelho, ele já está perdendo dinheiro ali, fora o custo do capital, né? Ela contamina as outras unidades, porque um cara que vai comprar um apartamento seu por X, descobre que tu vendeu por 75% daquele X, Sim. ele não vai querer comprar mais aquilo e, me desculpa, essas coisas vazam. Sim. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o que leva a isso é o que você falou, é a alavancagem errada, né? Porque assim, se o cara tá com patrimônio, mas tá com o empreendimento pago, ele fala, não, eu posso demorar mais, mas eu vendo no preço. Agora, Exato. se ele tá tomando financiamento a cada mês... Não tem escolha. Ele não tem escolha. É o seguinte... É o cliente ou ele, né? Amigo, o que causa o ciclo financeiro negativo e que vai te levar para o inferno é o desespero para pagar a conta. Eu sou a favor de dívida boa. O setor de construção civil, ele trabalha com alavancagem. Sim, muito. Bom, raramente alguém não faz alavancagem. Sim. Entendeu? Muito raro. Ele trabalha com alavancagem, mas a maioria das boas empresas sabem trabalhar. Sim. E assim, a gente trabalha também com financiamento, com alavancagem lá na ponta, né? Às vezes o cara quer construir a própria casa ou uma casa para vender. Vamos lá, o cara quer construir uma casa para vender, vai tomar um financiamento. Sabe qual que é o critério que eu falo para ele? Eu falo o seguinte, se não da sua outra atividade, se não vender a casa, essa prestação que vai gerar, você consegue pagar? Consigo. Então tá bom. E o que eu brinco é o seguinte, o seu maior aliado é o banco. Isso. Porque se o banco te deu 500 mil, é porque você só aguenta 500 mil. Não adianta você pedir 1 milhão para ele ou ir pegar 500 em outro. Se ele fez análise de 500, é porque você só consegue 500. A melhor então, dívida é aquela que você consegue pagar. Exatamente. Ou seja, então assim, eu sempre mostro para o cliente o seguinte, olha, o banco é seu alinhado. Não adianta você querer fazer declaração, trazer renda que não existe, fazer alguma coisa nesse sentido e tomar um financiamento maior, depois não conseguir pagar, né? Eu tenho um amigo, Paulo Mendes, dono do Grupo Mendes de Santos. Tá. Paulo, cara bilionário, maior grupo de Santos. E ele fala o seguinte, Lázaro, o dia que eu não tiver dívida, eu tenho um problema. Por quê? Porque os meus negócios só rodam com dívida. Ele faz construção imobiliária, ele sozinho, tudo, ele banco. Ele é dono de todos os shoppings de Santos, ele faz isso, acho que é a terceira geração, a segunda geração, não me recordo. É um negócio de família grande, sólido, um cara super bem estruturado. Mas é aquilo, né? Se ele tem o crédito é porque o banco percebeu que ele tem a capacidade de pagamento. E vou te dizer uma outra coisa. Porque se ele não tivesse, o banco não dá. Vou dizer outra coisa, crédito não tem nada a ver com o seu tamanho da riqueza, sabia? Crédito é se você é bom pagador. Banco, não, você pode ser o cara que combina a conta. Se você não tem um histórico, você vai ter que pegar seu dinheiro inteiro e vai ter que deixar como garantia. Agora, se você tem histórico de pagamento, você tem crédito na praça, você não precisa dar todo dia de garantia. Você vai dar... Quem tem histórico usa menos garantia real do que quem não tem histórico. Ah, não, mas ele tem dinheiro. Ah, tem dinheiro, mas não tem histórico. Ele vai ter que dar mais garantia. Eu sei que você é um bom cara de acumular riqueza, mas eu não sei se é bom pagador. Não, tá certo. Entendeu? Então, a tomada de dívida com a inteligência no seu tipo de negócio, ela é necessária e ela é boa para te fazer gerar crédito. Entendi. Se não fizer isso, não vai rolar. Agora, é aquilo que você falou, a melhor dívida, na minha concepção, é aquela que você consegue pagar. Sim. Não vai tomar a dívida que você não consegue pagar esperando que o Divino e o Espírito Santo venha te ajudar, porque você vai quebrar. Exatamente. E no nosso caso lá, beleza. Ah, então vendeu o imóvel paga a dívida, você vai lá e toma uma outra. E aí você vai criar, é o que você falou, vai criando esse histórico, o banco vai entendendo que você sabe fazer o jogo inteiro. Porque para você pagar a dívida, você tem que fazer o jogo inteiro. No nosso caso, você tem que vender,
depois você tem que produzir, depois você tem que entregar e depois você tem que chegar lá e falar, não, eu vou quitar o banco, eu não vou pegar esse dinheiro e vou trocar meu patrimônio. Então, assim, esse ciclo, ele é muito importante. Total. Não, realmente. Só uma outra coisa. Pode... A gente vê muita construtora grande, principalmente aqui em Alphaville, quebrando. E elas quebram porque em algum momento se enrola com crédito. Entendi. Ou o crédito some, ou ela ficou inadimplente em algum momento e o banco corta. E aí elas quebram. As grandes quebram só por isso. Entendi. Agora, a minha pergunta, vamos lá, falando de gestão, eu enxergo dois caminhos do empreendedor que cresce, do empreendedor que consegue ir para o segundo nível. O que é? Ou ele é muito bom no operacional, ou ele é muito bom em vendas, tá? E eu vou te falar que 70% é muito bom em vendas, porque você ser muito bom em operacional não adianta porque você não vai vender, né? Mas tudo bem, mas ele pode ir por indicação, ele vai crescendo. Então vamos falar assim, então 70% dos empresários que crescem, eles são muito bons vendedores, né? Mas eu tenho uma percepção que é o quê? Que esse cara não consegue delegar porque ele quer pegar um cara novo, júnior, e ensinar. Ele quer, se ele trouxer um cara de fora, ele vai querer ele vai querer largar pro cara fazer. Então, não funciona. Então, assim, como é que esse cara não fica escravo disso? Qual que é a primeira pessoa que esse cara tem que trazer pro time? Vamos lá. Eu não acredito no dono tirando férias de 1 mês, 4 vezes por ano, independente do seu business. Não precisa ser na construção civil, não. Todos os caras bem-sucedidos que eu conheço trabalham o necessário. No passado trabalharam muito e hoje o necessário. Hoje eu trabalho o necessário. Tem dias que eu estou muito cheio e tem dias que eu estou tranquilo, né? Então, primeira coisa que você tem que fazer para você não se perder no moedor de carne operacional e também não delargar é ter a pessoa certa para a cadeira certa. E você deixar claro, ou num acordo de sócio, ou num acordo de relação de trabalho que você me gera valor que eu te dou dinheiro, essa é a relação perfeita de trabalho, esquece as outras regras, respeito e me gera valor que eu te dou dinheiro. Simples assim. E você deixar isso tudo claro, com premissas. E aí você tem que delegar e você tem que sair. Se você começar a fazer microgerenciamento, tu morre quando você crescer. Pequeno você consegue. Quando tu ficar grande, você morre. Tá? E eu vou dizer que é um processo lento e difícil. Quando você tem um time bom que você já confia, eu nem ligo. Quando eu não confio, é um problema. E a confiança, ela só vem depois do resultado. Sim. Entendeu? Se não tem o resultado, não tem a confiança. Às vezes eu já contratei cara academicamente muito bem formado, na parte de articulação, oratória, um cara que falava muito bem, desempenhava tudo muito bem. Na época da hora de produzir, meu amigo, na hora de produzir era uma catástrofe. Meu amigo, um diamante para se vender e um carvãozinho para fazer fogo. Entendi. Não dava, entendeu? O que eu fiz? Tive de mandar embora. Esse cara, na época, chegou a me dar em 4 meses 20 milhões de prejuízo. Entendi. Por um erro de contratação. O que eu discuto muito, né, com essa galera nova aí, é o seguinte, cara, a gente precisa pôr para executar. Exato. Quando você vê, cara, tem mesa de reunião que eu falo assim, pô, se estiver aqui para ter ideia, deixa que as ideias cada um tem em casa e traz, né? Mas assim, não dá. Só te conheço pelas suas obras. Pelas suas ideias eu não te conheço. Irmão, eu não ponho dinheiro em startup, escuta aí. Parem de me oferecer startup. É o dia inteiro alguém procurando o Grupo Optimize, oferecendo empresa startup. É uma empresinha que fatura 1 milhão pra gente mexer. Ah, minha empresa é unicórnio. Bota chifre nela, faz ela voar, aí tu traz o unicórnio pra mim. Não vem trazer um monte de papel. Sim. E falando que vai dar certo. Eu só te respeito pelas suas obras. Eu não te respeito pelas suas ideias. Tá certo. Entendeu? E é assim a lei do mundo. Sim. Assim que você falou, o cara da execução e assim vai. E eu prefiro trabalhar com um cara, puta cara da execução e do tático, do que trabalhar com um cara filósofo das estratégias. Gente, filósofo das estratégias não faz porcaria nenhuma. Um cara fera. Primazia na execução e na tática.
e que concretiza as ideias e realiza, puta, esse é o melhor cara para trabalhar. Exatamente. E eu garanto que no seu setor melhor ainda. Então, no meu setor, o que eu falo lá para todo mundo, e é assim que a gente montou a empresa. É o seguinte, sabe o que um restaurante... Né? São Paulo é muito assim, né? Vamos dizer assim, eu sou do interior, então não conheço tanto, mas eu entendo que São Paulo é muito assim, pelo menos para mim. O que é? O que você precisa ter para ter um bom restaurante? Para ter um bom restaurante, você precisa ser reconhecido por um prato, cara. Total. O cara vai lá e fala assim, não, eu vou naquele lugar lá, porque lá é o melhor bacalhau que eu como. Você entendeu? Ele não precisa ter, 50 pratos, não sei o que, entendeu? O atendimento, tudo isso vem depois. Ele precisa ter manobrista, depois ele precisa ter serviço. Mas ele começa com um bom chefe. Então, e foi assim que a gente montou a empresa. O que nós falamos? Sabe o que eu percebi? Bom, você mora em casa, né? Você já me falou, então você vai entender o que eu tô falando. O que é? Eu percebi que o cara que constrói uma casa é o cara que venceu na vida. Ele tá dando aquele check, tipo assim, eu vou pra minha casa em condomínio, eu tô na... O patamar pode ser A, B, C, mas eu tô bem. O que ele quer? Ele quer alguém que transporte o que ele julga alto padrão pra casa dele. Total. Então, o que eu falei pro meu sócio foi o seguinte, falei assim, a primeira coisa que você vai fazer é viajar de executiva. A primeira coisa que você vai fazer é comer em bons restaurantes. Para você entender o que esse cara valoriza. Exato. Porque esse cara não valoriza o porcelanato de R$500 o metro. Não. Esse cara valoriza o ambiente que o porcelanato está instalado. Se ele precisar ser de R$500 o metro... Ou não. É isso aí, concordo, gênero no grau. Entendeu? Então, assim... E aí a gente começou, a partir disso, ir montando a empresa. Não, beleza. Então agora a gente precisa agora a gente precisa de um serviço assim. Agora a gente precisa de sucesso do cliente. Mas quando começou, era eu e meu sócio, mas já com essa cabeça do produto final. Visão, meu irmão. O cliente é que manda e realizar o desejo dele. Sim. Na sua área, eu concordo com você, gênero legal. Eu, por exemplo, nunca construí casa porque eu não tenho paciência e eu sou um cara que eu queria tudo pronto. Eu comprei a minha pronta. Essa que eu moro agora. Primeira vez que eu mudei em Alphaville, eu comprei uma casa no Alfa Zero. Aí eu acabei trocando de esposa, minha esposa nova falou, não vou morar na casa que a ex morou não, energia ruim e tal. Aí eu tive de comprar outra casa, hoje eu moro no Tamboré 10. Em comprei em 2015. Ano 2023, eu falei, eu vou reformar lá em casa. Tinha alguns anos, já 8 anos de casa, né? Falei, vou reformar. Aí eu trouxe uma pessoa com uma empresa que fez uma lista para trocar o piso da minha piscina. Aquilo que você falou, cara, tudo do mais caro. No meio da obra eu tive de parar que tava uma porcaria, irmão. O conjunto da obra tava uma porcaria, Exatamente. O negócio não saía, acabamento de merda. Ela foi fazer o meu bar lá embaixo, eu tinha um espaço que era academia, eu fui fazer bar, podcast e tal, estúdio. É uma área ali, sei lá, 180 metros quadrados. Aí eu falei, que dá pra fazer um belo bar, vai fazer tudo, né? Eu chegava lá, eu vi o teto todo, horrível. Aí eu troquei de decoradora. Eu cheguei no meio, já tinha jogado de fora, falei, rasgo. Chamei a outra. A outra, ela montou o ambiente todo, ela fez tudo do jeito assim. Ela falou, o que você quer? Aí eu falava com ela, ela rabiscava, depois ela me mandava o projeto pela metade do preço. Ela fez um negócio. Sim. Que eu olho e falo assim, qualquer um que entra lá, ele fala assim, puta que lugar bacana. E a outra estava gastando o dobro e ficou uma porcaria. Sim. Então esse negócio que você falou, não interessa se o porcelanato é 500 ou 1000. Interessa o efeito que ele vai fazer na realização do desejo. E eu falo muito nessa questão do match entre o cliente e o construtor, né? Porque assim, se não chegar nesse nível dela entender o que você quer, cara, você não fica a sua cara, né? Total. O que eu brinco é o seguinte, a gente hoje, a gente faz a gestão de obras, a gente tenta entrar o quanto antes no processo. Então, os meus clientes de verdade hoje me chamam para escolher terreno, né? Então, assim, o cara já vai falando... Ou seja, tu participa no pré. No pré, porque aí você fala assim, cara... Exatamente. E é por relacionamento, não tem... Eu ajudar a escolher terreno não tem nem preço, é só por relacionamento. Depois, qual que é o segundo passo? Quais são suas referências de arquitetura? O que você gosta? Porque eu tenho uma frase que é assim, Lázaro, se você escolher o arquiteto errado, você não vai mudar o jeito dele de pensar. Mas ele vai mudar o seu jeito de pensar. E aí sabe o que vai acontecer no final? O que aconteceu com você? Você não vai se sentir em casa.
Você não, porque assim, eu não tenho dúvida que pra arquiteta ela estava achando que estava bom, mas para você não. Deixa eu te contar um negócio, essa pessoa, ela já tinha feito obras para mim, mas obras empresariais, empresa, sabe, comercial. Ela tinha feito clínica, odontológica, tinha feito outras obras para mim. E um dia, eu conversando com ela, eu falei, preciso fazer uma reforma lá em casa. Ela falou, deixa comigo. Deixa comigo. Eu fiz o Shopping Iguatemi. Eu fiz não sei o que e tal, já fiz casa. Eu entendo tudo, vou meter alto padrão. Deixa comigo. Meu amigo, foi uma catástrofe. Eu falo... Foi uma catástrofe. Eu não sei como é que ela tem coragem de conversar comigo, porque eu briguei tanto com essa pessoa. Paguei para mandar ele embora. Não é fácil, não. A construção civil sempre... uma das perguntas era essa, né? O perrengue, a pergunta do perrengue eu já nem vou te fazer, que eu já sei. Já sei isso. Mas a outra coisa, a outra linha que eu queria conversar um pouquinho com você, depois a gente volta para os empresários, mas é o seguinte, investimento imobiliário, né? O que você já passou? Qual é a sua experiência? O que você acredita? Vamos lá. Eu sou o tipo de cara que eu gosto muito de liquidez. E mais há um tempo atrás, vamos colocar assim, eu vendi 90% deles em 2016, mas eu fiquei boa parte da minha vida, graças a Deus, dinheiro sobrava, não sabia onde enfiava. Aí eu comecei a comprar imóvel, e comecei a comprar imóvel da forma errada. Era assim. Aí você é meu amigo, você me pediu um dinheiro emprestado. Aí eu falava, cara, porra, não empresta dinheiro, tal. Mas ele fala, então te vendo um terreno. Eu ia lá e comprava o terreno dele. Te vendo uma casa, um apartamento, e eu saí comprando. Aí eu andava dentro do condomínio que eu morava, vi um lote da esquina lá, falava, putz, não tem onde enfiar dinheiro, né, bicho? Quanto custa esse lote? Eu olhava a placa, ligava lá e comprava. E fui comprando. E nem sempre eu comprei no melhor preço. Porque era assim. Entendi. Nem o melhor produto. Nem o melhor produto, entendeu? Pô, eu não pensava assim, se eu fizer alguma coisa aqui, isso me dá liquidez imediata, me dá renda. Eu não pensava. Eu ia imobilizando aquele negócio lá. 2016, eu tomei um tombo, sabe? Um sócio fez uma merda e eu me ferrei nele, eu precisei de grana. E eu perdi muito dinheiro. Vendi imóvel por 40% mais barato que eu paguei. Entendi. Vendi apartamento 30% mais barato. Imóvel que eu comprei 3 anos anteriores, tive de vender mais barato que eu paguei lá atrás, sem juros, sem correção, sem nada. Entendeu? Porque eu tinha pressa. Imóvel você não vende com pressa. Sim, né? Sim. Mas é o seguinte, é a forma de investimento mais segura que você tem. Sim. Por exemplo, eu gosto de carro. Vários. Eu perco dinheiro, eu já sei que ali eu vou perder dinheiro. Mas imóvel, como eu sei que eu vou perder, eu não ligo se eu vou perder, porque eu já sei que eu estou rasgando. Aquilo ali é um prazer que eu estou rasgando. Imóvel não é prazer para você rasgar. Imóvel é para você ganhar dinheiro. Assim... Ou sua casa que você tem que morar. Eu não acredito nessa história que o cara é rico e mora de aluguel. Mentira. Ele é remediado. Se o cara é rico, ele tem a casa dele. Remediado. Não, fulano é muito rico, mora de aluguel porque não vale a pena, porque ele tá fazendo continha de centavo. Quem é rico não faz conta. Sim. Não, concordo plenamente, né? Plenamente. E outra coisa que eu falo para os meus clientes, só da casa que mora, né? Aí o cara vai lá, faz o projetão dos sonhos, né? Aí, não, quero uma casa de 300 metros quadrados. Só que a casa de 300 metros quadrados tem sauna, tem bar, tem... Eu falo, cara... Você vai dormir aonde se for bater tudo isso? Né? Então, beleza. Aí tá, ele vai lá, faz a casa. A próxima pergunta, depois da reunião do arquiteto, ele fala assim, mas quanto vai valer minha casa? Aí sabe qual é a resposta? Você vai morar lá? Vou. Você vai vender? Não. Então não vale nada, cara. Exatamente. Não vale nada. A diferença é o seguinte, você tem o dinheiro para fazer... Você está no lugar certo, então se um dia você precisar, você vai ter lucro. Então você tem que pensar nisso, né? Num plano de saída. Ah, não, beleza. Eu acho que meus filhos vão morar fora, eu depois que prefiro morar num lugar menor. Tá bom, então tá, mas não é como investimento, né? Mas a minha máxima de investimento imobiliário, ela vai muito daquela... Em pequeno porte, eu faço aquilo que você comentou lá com os seus amigos, né? O que acontece? Eu vou lá, fiz uma casa de... Só para você entender como é que funciona o empresário brasileiro hoje para construir a própria casa. Ele vai lá, ou ele tem uma reserva, ou ele tem um financiamento, mas ele entende que eu consigo convencer muita gente a fazer porque eu peguei essa sacada do cara. Qual que é a verdade? O cara não quer meter a mão na reserva para fazer a casa. Porque é gostoso, tá com o dinheiro líquido lá, CDB vence não sei quando, entendeu? O cara gosta disso, né? Então o que ele faz? É uma tranquilidade. É uma tranquilidade. Então o que eu percebi? O que ele mais gosta de fazer é o seguinte, olha, Evandro, eu tenho a reserva lá, mas nós vamos criar um fluxo aqui para você pagar com a retirada da empresa.
Né? O empresário faz isso. Aí ele vai lá e todo mês ele aperta, divide no cartão, ele fica com aquele sentimento lá de quando ele começou. E ele vai fazendo isso. Aí o que acontece? Chegava no fim da obra, certo? Sei lá, 3 meses depois da obra, você não tem mais o que pagar na obra. Eu paro de receber. O cara continua lá, vamos dizer, com 50% do que ele tinha de reserva, teve que pôr um pouco a mão na reserva, o resto ele tirou da empresa, mas eu sei agora o poder que esse cara tem de pagamento mensal. Aí eu falava, cara, aí o cara agora vai comprar carro, vai fazer não sei o quê, e perdi o cliente. Né? O famoso LTV lá, acabou. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar grupos de casas para esses meus clientes. Eu falo, ó, você já gastou comigo, agora tá na hora de você ganhar dinheiro comigo. Certo? Então, assim, a gente abre uma cota lá, vamos fazer essa casa em 5 pessoas. Então, tá bom, cada um põe 20%. E aí a gente criou esse produto, né? E a base que eu enxergo desse produto é o seguinte: apesar das alavancagens nas grandes construtoras, o mercado brasileiro é pouco alavancado na ponta. Ou seja, o cara toma financiamento para a casa que ele vai morar. Ele não é que nem nos Estados Unidos que ele toma financiamento em casa que ele vai negociar, em casa que ele vai alugar, né? Então o que acontece? O patrimônio do cara está pouco alavancado. Então a minha teoria é a seguinte: se você fizer alguma coisa a preço de custo, bem localizado, você dificilmente vai ter castigo. Você entendeu? Por quê? Porque ninguém vai vender abaixo do custo. Então a gente cria... No mínimo, tu paga as contas. No mínimo, você paga as contas. No mínimo, você recebe essa valorização. No mínimo, você reajusta o valor do terreno. Então, assim... Então, quando a gente fala de investimento imobiliário, o que eu acho? Poxa, você entrar em qualquer coisa... Era aí que eu errava. Comprei imóvel de amigo sem saber preço de mercado. Exatamente. O cara falava, quero tanto. Eu falei, tá bom, mas vou te prestar dinheiro. Me dá aí, eu pago. Me dá aí, exatamente. Depois eu descobria, tava com o banco caro. Exatamente, tava comprando no valor de mercado. Quando você entra numa possibilidade, que nem você falou, vamos juntar um grupo aqui, a gente tem um grupo de 5 pessoas que faz um prédio. Tá bom, eles estão fazendo a preço de custo. Exatamente. Não tem como, perder dinheiro. No longo prazo, esse cara perder dinheiro. Até porque o capital está garantido para você fazer. Exatamente. Só se acontecer a catástrofe. Exatamente. Concordo, gênero, número e grau. Neste caso, talvez seja o investimento mais sólido, menos risco. Talvez seja o setor imobiliário. Se você fizer bem feito, muito provavelmente é o de menor risco de perda financeira. Sim. E assim, eu conheço... Talvez demore a liquidez, Sim. mas tu não vai perder. E eu depois de um certo patamar de grana, as pessoas que eu conheço passaram com muita força pelo imobiliário. Que é o que você falou, entendeu? Putz, o cara vendeu uma propriedade, fala, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer um prédio. Pô, mas o cara começa fazendo um prédio, pô. O cara não começa fazendo 2 casinhas geminadas. Te dei um exemplo. A gente teve um negócio, uma transação boa. Eu não é meu setor, como eu te falei, eu nunca fiz nada disso. Aí juntei um grupo de amigos, falei, sabe da coisa, vamos fazer um resort? Exatamente. E vamos fazer 2 prédios em tal lugar, vamos comprar terreno. Mas aí a gente fez o seguinte, vem cá, temos grana aqui? Temos. Precisamos de ninguém? Ninguém é mais seguro, então. Ah, mas tomar do banco é mais vantagem. Pode ser mais vantagem, mas eu não quero vantagem agora. Sim. Quero segurança nesse primeiro negócio. Depois a gente pensa. Exatamente. O nosso grupo de amigos lá é exatamente isso. Olha, vamos fazer 2, 3 aqui pra gente entender o mercado. Porque assim, a alavancagem você também tem que fazer num segmento que você domina. Total. Né? O meu Fernandes Tintas lá. Pra não comprometer o pagamento dela? Exatamente. O Fernandes Tintas lá, ele pode se alavancar comprando tinta. Eu não posso, porque ele tá há 10 anos no mercado. Agora, eu não posso entrar nesse mercado hoje já alavancado. Só porque eu teria dinheiro. Sabe qual é o melhor segmento para você investir hoje em dia? Aquele que você domina. Sim, verdade. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Se você não domina, tu tem risco. E outra coisa que eu vejo que você fala que aprofunda nisso é o seguinte. Cara, e você só domina normalmente porque você é obcecado pelo assunto. Total. Tem que ter profundidade. É o que você falou, tipo assim... Não adianta. Não adianta, entendeu? Vou ler 20 livros sobre o assunto. Tu não serve pra merda nenhuma. Tu tem que aprofundar nele. Não adianta. É que nem a história... Tem que viver. Exatamente. É que nem a história de férias ou desligar, né? Cara, você pode, dependendo da fase que você tá, você pode trabalhar de férias. Assim, você pode só estar de férias, mas você tá produzindo. Eu tiro pausas. Eu tiro várias férias no ano de 10 dias. Entendi. Em vez de eu tirar uma de 30, tiro várias de 10. Mais do que 30. Mas sempre de 10, de 7. Vai atualizando. Aí você volta, atualiza os problemas, atualiza. Exatamente. São
modelos que cada um vai achar o seu. Sim. Tem cara que fala comigo, Lázaro, 10 dias eu nem desliguei ainda. Sim. Eu falei, mas eu não preciso desligar, eu preciso respirar. Entendeu? Então, para mim, várias pausas de 7 ou 10 dias é muito melhor do que um de 30. Deixa eu te falar uma outra coisa, né? Quanto tempo você tem no setor? Eu me formei há 25 anos. Então, pronto. Então, você bota o dinheiro onde? Você bota a sua energia onde? Naquilo que você domina. Pronto. Os caras perguntam, mas quantos por cento do seu patrimônio está em imóvel? Eu falo 110. É 100 mais os 10 que eu tô devendo. Exato. Entendeu? Porque, cara, não tem jeito, né? Assim, eu tenho uma história interessante com o Airbnb, né? Que foi o quê? Eu trabalhava lá, era sócio executivo na empresa, tinha um bom salário, a casa que eu morava estava ruim de logística, e eu resolvi alugar um apartamento mais perto e botei a casa à venda. Beleza. Aí quando vender a casa, construo outra. Essa é a mentalidade do construtor, né? Aí o que aconteceu? Cara, cheguei lá, beleza. Vendi a casa, a gente foi uma praia, se apaixonou na casa da praia, peguei o dinheiro da casa que eu morava e comprei a casa na praia. E falei, cara, eu já tô pagando o aluguel com o meu Prolabore. Cara, eu continuo pagando, eu já tava pagando, já tava no meu orçamento, beleza, então tá bom. E eu conseguia fazer um negócio que era o seguinte, que aí a pouco os caras falam, você é louco. Eu falo, não. Onde eu moro, em São José dos Campos, quem compra a casa é 0,12. Na praia, quem compra é 0,11. Tipo assim, já muda completamente a valorização do negócio. Porque assim... O que é 0,12, 0,11? É o cara de São Paulo. Ah, é o prefixo. O prefixo, entendeu? Então assim, quando você tá em São Paulo, cara, que quem compra é o paulistano, esquece, porque a referência do cara é 30 mil, 40 mil metros. Qualquer coisa de 10, 15 mil metros é barato. Né? Então assim, com essa cabeça eu falei, não, o patrimônio tá tudo certo. Eu só não contava com uma coisa. O impeachment. Aí o que aconteceu? Fizemos uma reunião de sócio. Ah, cara, não vai dar para pagar esse Prolabore mais não. Nós vamos ter que segurar até entregar o empreendimento. Meu Maria. Aí eu falei, burro pra caceta, né, cara? Agora, como é que eu faço? E aí você vê como você tem que fazer do limão a limonada. O que eu fiz? Falei, cara, é simples. Eu pago X de aluguel, X vezes 12 dá tanto. Se eu alugar minha casa na praia e fizer isso aqui por ano, eu não estou pagando aluguel. Exatamente. Certo? Só para você entender. Deu certo. Hoje o Airbnb, cara, vários anos, a minha retirada de Airbnb foi maior que minha retirada na empresa. Na praia? Na praia. Você entendeu? Então o que acontece? Então, ou seja, a casa de praia virou um bom negócio? Virou um resort. Virou meu melhor. Quando você vai? Eu vou quando não tá alugado. Exato, ou seja... Você entendeu? Ou seja, virou business e não lazer. Não, lazer. Puta negócio bom. Você entendeu? Assim, agora por quê? Porque é o meu negócio, né? Talvez comigo dá problema. Exatamente. É isso que eu falo. O cara fala assim, puta, Evandro, mas... e comigo? Vou fazer igual. Vou fazer igual. Eu falo, cara, você vai pintar a casa todo ano? Você entendeu? Você vai ter o cara lá, o zelador, que queimou o chuveiro, ele vai lá trocar. Você vai fazer todo esse rolê? Então, beleza. Então, dá certo. Mas eu, pela experiência que eu já tinha no mercado, acabou sendo mais fácil de dar certo. Então, o que eu percebo do mercado imobiliário é o seguinte. Quando a gente fala de mercado imobiliário, todo mundo fala sobre casa para vender, apartamento, mas é que nem se falou. Pô, o resort, ele é mercado imobiliário. Total. Entendeu? A hospitalidade lá, né? Vender é parte comercial, atendimento, isso, aquilo. Mas assim, se não tiver o cash do imobiliário, não tem resort. Não tem resort. Ou seja, se você não... A dificuldade a manutenção do imobiliário. Sim, sim. O imobiliário também dá manutenção. Tem gente que acha que não, né? Sim. Que é só fazer, né? Sim. E voltando lá para os pequenos empresários, né? Pequenos porque, assim, para a gente lá, para nossa realidade, são grandes empresários, são empresas grandes, né? Mas para a sua realidade, elas são menores. O quanto que essa situação... Porque, assim, o meu negócio, como é que eu faço, Lázaro? Cara, a economia, juro tá alto, juro tá baixo, cara, o dinheiro troca de mão, né? Vamos dizer assim, o juro subiu, tá bom, tem o cara que tem medo do risco, ele vai pro imóvel, né? E assim, mas a gente só baixa a cabeça e trabalha, entendeu? Como é que
essa situação você entende que interfere lá na ponta? Ou o trabalhador, ele não tem que se preocupar e tem que trabalhar mesmo? Como é que você vê isso pro pequeno? Eu vou falar o seguinte. 80% dos fatores críticos do seu sucesso está nas suas mãos. 20% é governo e tal. Mas lembra o seguinte. Se a gasolina sobe, se a Selic sobe, se o custo do Brasil sobe, quem paga é o pobre. Entendi. Por quê? Porque ele tem que comer e isso tudo reflete na comida. Outro dia eu vi um imbecil de um analista econômico. Ele devia estar tendencioso a alguma coisa, falando que a gasolina não afeta o pobre, nem o dólar. Então quer dizer que a gasolina não afeta a soja, a gasolina não afeta o arroz, a gasolina não afeta o feijão, o dólar não afeta a importação, que vai afetar uma série de outras coisas no Brasil. Lembra o seguinte, 80% dos fatores críticos do sucesso estão na mão nossa dos empresários, mas os outros 20% ele vai arrebentar na ponta. Só que se você vende para essa ponta, vai chegar uma hora que você não vai vender. Entendi. Porque o cara vai ter que fazer escolhas entre comer ou comprar tinta. Entendi. O cara vai ter que fazer escolhas. Então pensa o seguinte, o risco Brasil todo, o custo Brasil, ele afeta muito mais a ponta. Porque tudo vai... O Brasil, gente, é um país continental onde o modal de transporte rodoviário é o principal e vai ser o principal por mais 100 anos. Qualquer coisa que afete gasolina, transporte, que afete energia, que afete transporte, vai ficar mais caro. Se a gasolina sobe, é só uma questão de tempo, tudo vai subir. Por quê? Porque o empresário, para ele sobreviver, ele repassa o preço. Sim. A transportadora repassa o preço para o cara e o cara repassa o preço para o produto. E quem paga o produto está lá na ponta. Isso uma hora vai pegar no bolso de todo mundo. Mas eu lembro o seguinte, em momentos de crise, você cuidar bem do seu caixa, cuidar bem do seu endividamento, fazer um mínimo de gestão de custos fixos e variáveis, ele vai te proteger muito. Mas é o mínimo, é o muito. É óbvio, se está entrando muito, você pode gastar mais. Se está entrando pouco, tu gasta menos. Porque também você tem que viver, sim, você tem que ter produtividade. Mas esse é o mínimo necessário. Porque assim, o que eu fico assustado, né, que eu vejo aí nas mentorias, nas coisas, o que é? É assim, Lázaro, o pessoal não tem a menor... Eu vou parar de falar do pessoal, vou falar de mim, tá bom? Ou seja, enquanto eu não trabalhei em parceria com uma grande construtora, eu não sabia o que era DRE. Só que eu já tinha 15 anos de estrada, cara. Você entendeu? Eu não sabia. Você controlava o caixa? Controlava o caixa. Já tá bom. Entendi. Pensa assim, primeiro é progresso, depois é ordem. Então, primeiro você tem que ter o progresso. Não adianta você ter DRE e faturando 50 mil por mês, 100 mil por mês, velho. 100 mil por mês ainda é muito pouco. Se você fatura 100 mil por mês, você que está me ouvindo aí, você fatura 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 por ano, controla seu caixa. Não vai pagar um monte de gente para fazer relato. Você controla o caixa, bota a contabilidade para fazer seu balanço, cumprir suas obrigações acessórias. Beleza. Aí tu cresceu, aí tu vai ter que ter um DRE. Tu cresceu um pouquinho mais o seu caixa, você vai ter que começar a criar fluxo de caixa. Depois você vai ter que começar a calcular fluxo de caixa livre, fluxo de caixa descontado. Aí o seu DRE já começa a virar uma peça orçamentária. Aí você vai sofisticando. Porque se você não fizer isso, tu vai quebrar. O que a gente fez lá, até o bom de podcast é que a gente pede consultoria ao vivo. O que a gente fez? Controla o fluxo de caixa. Veio a pandemia, foi muito difícil. A construção civil... Imagino. Mas depois deu uma alavancada, não deu? Então, mas é que a alavancada é mais ou menos... A gente da construção civil é como se fosse o doleiro, entendeu? Para ele não faz diferença, porque ele compra o dólar de dia e vende de tarde, então assim... então não fica a valorização... Não teve muito spread. Exatamente. Então no nosso negócio é o seguinte, beleza... O spread não ficou na sua mão, ficou em quem comprou a casa e vendeu 3 anos depois. Exatamente. Agora quem fez, sofreu, porque fez a preço fechado, entendeu? Teve que renegociar contrato, né? Tanto é que o meu negócio pós-pandemia, ele é risco zero de caixa, de prejuízo. Por quê? Porque no meu entendimento é o seguinte, se isso está provado que se os suprimentos subirem, o imóvel sobe. Depois da pandemia está provado isso, certo? Ou seja,
Beleza? Isso serve para tudo. Tá, então, matéria-prima sobe. Então, só que... Sobe. Exatamente. Só que pra gente consultor é difícil imaginar isso. Porque é difícil você imaginar que uma casa, se aqui dobrar, a casa de 3 milhões vai valer 6. É difícil. Mas a gente já percebeu o que aconteceu. Então, hoje, como é que eu funciono? Eu faço a minha gestão de obras. Quem é responsável pelo risco do aumento ou diminuição do material é o proprietário. Por quê? Porque a valorização vai ficar com ele. Você entendeu? Ah, não, você quer que eu fique responsável por isso? Então tá bom, então eu te vendo a casa pronta. Porque daí eu tô vendendo no dia da casa pronta. E aí, o que a gente fez? A gente não entende, porque o cara acha que se ele vai precisar contratar um controller para ele poder ter esse tipo de controle. Como é que a gente resolveu isso? A gente veio cuidando do fluxo de caixa, chegou uma hora a gente falou, cara, que por coincidência foi até mais ou menos nessa fase que você falou mesmo, né? Quando a gente estava numa fase de gestão, na fase de 1 milhão e pouco, a gente falou, cara, a gente precisa entender. Entender qual que é a verdadeira margem, como é que funciona isso. Senão você toma um susto. Exatamente. Aí o que aconteceu? A gente trouxe um cara part-time, trouxe por uma vez por semana. Ah, entendeu? Ah, então tá. Então você é o meu controller uma vez por semana. Hoje ele tá 2. Né? O meu sonho é ter esse cara full. Daqui a pouco, você entendeu? Pô. Mas assim, mas não adianta eu... E por incrível que pareça, quando ele entrou com 2 vezes por semana. A hora que ele olhou os números, ele falou, não, primeiro, que pelo volume de vocês, eu não preciso estar aqui 2 vezes por semana. Segundo, que você não tem caixa, vai me pagar 2 vezes por semana. Você entendeu? E aí, essa verdade dele, hoje a gente voltou com ele 2 vezes e se ele estiver ouvindo aí, quem sabe 3 daqui a pouco. É isso né? aí. Então, assim, o que o brasileiro, ele sabe fazer, se adequar. O que ele tem que fazer é exatamente isso. Porque o que eu vejo muito é o seguinte... Né? Aí vem na questão do mundo digital, né? Em vez do cara entrar na minha mentoria lá, de construção civil, e trazer tudo para mim, né? Falei, Wanda, eu tô com um problema no fluxo de caixa aqui, eu tô com isso, eu tô com aquilo. O que ele faz? Ele entra na minha mentoria porque ele acha que eu construo bem, ele entra na mentoria do cara porque o outro vende bem, ele entra... Você entendeu? Aí o cara não sabe que quem tem um relógio só sabe que horas são, quem tem 2 fica em dúvida. E aí ele fica naquela dúvida assim, não sabe para onde vai e não vai para lugar nenhum. Né? E no fim do dia ele só entrou porque ele precisava vender mais. Ele não entrou porque ele precisava estruturar a empresa. O que eu entendo é que a pessoa precisa entender o seguinte, cara, para você vender mais, você precisa estar estruturado. Senão você não consegue. No seu caso, no seu setor principalmente, porque a entrega é fundamental. Sim. Se você não tem bom produto, todo lugar, se você não tem bom produto é ruim. Sim. Mas a sua entrega é fundamental. Sim. E aquele negócio, né? Tipo assim, alto padrão, né? Que nem carro de luxo. O que é carro de luxo? Depende para quem. O que é riqueza, irmão? Exatamente. Se você perguntar para um milionário o que é o padrão de riqueza, é uma coisa. Cara, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, ganhar 15 mil reais para mim era um sonho. Sim. Quando eu tinha 25 já era nada. Quando eu tinha 30, então... eu já gastava de final de semana para passear. Entendeu? E aí você vai mudando o seu padrão. A mesma coisa. O que é alto padrão? Então, exatamente. Agora, se você fosse aí, você falou que a sua carreira foi muito rápida, né? Se você falasse, você teve que ter trabalho duro, ousadia e preparo. Sim. Qual é o 80-20? Cara, você falou uma coisa difícil, porque, por exemplo, eu acho para mim, o que mais valeu para mim foi o preparo. Certo? Mas eu conheço... Vou até te interromper. Mas o engraçado é o seguinte... Para quem olha, o jeito que você fala, o jeito que você se posiciona, isso, aquilo, o que o cara acha? Fala que foi a ousadia. Né? Não, mas a ousadia sem preparo, né, cara? Não adianta nada. É burrice. É uma Ferrari de pneu careca. Ousadia sem preparo é uma Ferrari com os pneus careca, sai dando cabeçada em qualquer lugar. Besta motivada. Sim. Ousadia sem preparo é besta motivada. Entendeu? Agora, pensa o seguinte, por que eu falo que foi o preparo? Porque no começo, cara, eu sou filho de um caminhoneiro com a professora primária. Ousado em quê, velho? Tinha alguém morto. Saí do exército, tinha uma motoca lá, andava de moto, todo o dinheiro que eu ganhava era para comprar uma moto, comprar um carrinho. Ousado em quê? Então, eu fui me preparando. Quando eu fui ousar um pouco mais, foi quando eu já tinha recurso. Então, primeiro veio o preparo, depois veio a ousadia. E hoje, é óbvio que se eu olhar para um negócio e gostar, eu falar, pá, vou pôr esse negócio de dinheiro aqui. Se virar pó, virou.
Eu já fiz isso com alguns milhões de reais, meu. Pouco tempo atrás, eu tirei 2 milhões de reais, falei, vou botar aqui, vai, e virou pó. Entendi. E agora? Não perdi 5 minutos de noite de sono por ter perdido 2 milhões de reais. Porque não afeta a minha vida. Entendeu? Eu demorei muito tempo para entender, porque é uma dificuldade, tá? E não sou mesquinho, entende? Às vezes eu falo assim, eu vou botar um barão ali. Mas o que eu vou fazer se eu perder? Não vai acontecer nada comigo. Então pronto. Mas, eu vou te falar que o cara que vem da construção civil, você acredita que é diferente? Não que seja diferente, é mais difícil? Porque o que acontece? Você tem o que eu faço com esses 2 milhões, né? Não. A questão do imóvel. Você entendeu? Por quê? Porque o que acontece, bem ou mal, no Brasil, eu não conheço tanto o mundo para fora para entender, mas eu sei que no Brasil, ter imóvel é sonho. Ter muitos imóveis é mais sonho ainda, né? Então o que acontece? Eu demorei muito tempo, Lázaro, para entender o seguinte: eu só tenho 2 imóveis, que é a minha casa e minha casa na praia. O resto tá à venda. É isso aí. Você entendeu? O resto tá para negócio. Mas a gente acaba pegando o amor. E o que acontece? O cara fala assim, eu vou fazer o melhor prédio do mundo naquele terreno. Aí você fala, cara, mas esse terreno não é pro melhor prédio do mundo. Mas como é dele, ele acha que ali cabe, e foi ele que escolheu, ali cabe o produto. Então eu demorei muito tempo para conseguir entender o seguinte, cara, negócios são negócios. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, e esse aqui, cara, não tô dizendo, só vou vender se precisar, não tô dizendo, mas não tem objetivo. Eu tenho um filho que mora em Belo Horizonte. Teve uma época que eu comprei imóvel em Belo Horizonte. Então, quando ele mudou para lá, eu dei apartamento para a mãe dele, dei apartamento para ele, entendeu? Então, ele tem 15 anos de idade, já tem imóvel dele, além do apartamento da mãe dele, que é dele. Ele é filho único, mas eu comprei um outro, para quando eu fosse, ficasse lá. Aí minha mulher ia comigo de vez em quando para lá, minha atual, e falava assim, cara, para que a gente não fica em hotel, hein? Você vem para cá, primeiro, você tem um apartamento aqui, tu paga condomínio, tu tem faxineira, toda vez que a gente vem para cá, tu tem que ficar chamando cozinheira para vir cozinhar. Cara, não é melhor room service de uns 5 estrelas? E eu botei na ponta do lápis, era muito mais barato. Muito mais barato. Exemplo, há pouco tempo atrás, a mesma coisa. Um amigo meu que me vendeu a casa em Campos Jordão, me apaixonei pela casa, ia comprar, minha mulher olhou para mim e falou assim, eu prefiro room service de uns 5 estrelas. Com essa tonelada, esse caminhão de dinheiro que tu vai pôr nessa casa em Campos Jordão, a gente vai para lá uma vez por mês, só com os juros do dinheiro aplicado, e ficamos no melhor hotel de Campos do Jordão. Sim. Mas valoriza. Falava, mas vai vender para quem? A mesma coisa, a casa de praia. Meus filhos agora são adolescentes, de vez em quando eles falam com a gente. Pô, pai, uma casa de praia pra gente curtir com os amigos, nossos amigos têm, não sei o quê. Eu falo com a minha mulher fala assim, manda tudo pro hotel 5 estrelas na praia. Aí eles falam, mas meus amigos não podem ir comigo. Você paga o hotel 5 estrelas pra mim, mas o pai dos meus amigos não pagam. Se eu tiver a casa de praia, eu levo meus amigos. E a gente fica nessa dualidade. Sim. Porque financeiramente, eu não sou você que faz a casa de praia virar dinheiro. Sim, ou você entra para fazer ou é despesa. A casa de praia, pra mim, vai ser mais cara do que o hotel 5 estrelas todos os meses. Sim. Não, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Só pelo custo. Você sabe, a casa de praia e não é só o custo, e é a questão do desapego. Vamos colocar... Por exemplo, assim, eu passei lá, faz 10 anos que eu tenho a casa, eu passei 3 Réveillons. Porque os outros 7 eu aluguei, por quê? Porque, cara, é 30%, 35% da receita do ano inteiro. Aí eu falo, cara... eu vou outro dia. Você entendeu? E passo o Réveillon em outro lugar. Exatamente, né? Pensa assim, ó. A gente fica nessa dualidade lá, né? E a minha mulher fala, se a gente for ter uma casa nossa, ela tem que ser do jeito nosso, com a cara nossa. Eu não vou alugar pra ninguém. Então, esse dia eu tava falando com meu filho, falei, filho, vocês vão estar fora. Porque eles vão fazer faculdade fora do Brasil. Eu falei, tá bom, pai, vai comprar imóvel lá fora, nos Estados Unidos. Pra você, na hora que você for estudar, a gente vai lá passear com você, em vez de a gente alugar, a gente compra lá. Exatamente. Que aí é outra história. Tem um custo, mas, porra, tem mais liquidez, umas coisas assim. Se eu fosse o cara que entendesse de business como você, eu compraria casa de praia. Porque eu ia fazer ela ser rentável. Exatamente. Eu não tenho tempo e não entendo. Não, é o foco no negócio, exatamente. É melhor ir para um hotel. Com certeza. Agora vamos lá, só uma última pergunta, que você está com o tempo... A gente falou de preparo... A gente marca outro qualquer dia com mais tempo. Preparo ou... Ousadia. Eu vou nos dois, né? Tá. Mas primeiro eu tive preparo. Tá. Preparo ou trabalho muito acima da média? Aí eu vou falar no preparo de novo, sabe por quê? Porque senão você vira peão. Importante. Trabalho sem planejamento, trabalho sem preparo, tu vira mão de obra barata. Para pensar para mim. Eu sou a favor. O Silvio Santos, que eu trabalhei com ele muito tempo, ele falava o seguinte,
Eu sempre fui mais transpiração do que inspiração. Só que a transpiração dele já era cara. Então pensa, o trabalhador ferrenho, sem planejamento, sem preparo, vira mão de obra barata. Sim, é o que está acontecendo. Outro dia, meu mentorado chegou lá do meu clube lá, falou, cara, tô trabalhando demais, isso, aquilo, mas, vamos lá, falar de vendas. Mas estamos vendendo bem, mas tá difícil, isso, aquilo. Eu falei, tá bom. Então faz o seguinte, abre aí. Ele controla o conta azul lá, ele controla as vendas dele, beleza. Tá, quanto que a sua equipe de vendas vendeu? Quantas pessoas tem na equipe? 4. Quanto você vendeu? Vendi 500 mil no mês. Beleza. Quanto a sua equipe vendeu? Calma aí, vou ver aqui. Quanto a sua equipe vendeu? Quanto você vendeu? 350. Eu falei, cara, você não tem... Certamente. Como é que você vai ter? Exatamente, cara. Você está pagando 4 pessoas para você vender 70%, então já não paga ninguém e contrata alguém para fazer a gestão. Então, assim, aí eu concordo com você. Ou seja, como a construção civil vê uma galera que está acostumada a trabalhar duro, ela acha que quanto mais trabalhar, mais vai ganhar. Né? E assim, aí chegou. Só que tem teto, né? Você trabalhar tem teto. Eu não acredito no cara que leva a vida de boa, 4 férias, 4 meses por ano, ele não vai ter todo mundo bem sucedido, trabalho é o necessário. Mas se você não tem planejamento, se você não tem preparo, você vira mão de obra desqualificada e barata. O que é mão de obra desqualificada? Sem preparo. Entendeu? Entendi. Então você tem que estar preparado pro game, meu amigo. Para você subir numa luta de MMA, você tem que ser faixa preta em todas as artes marciais. Sim. Entendeu? Por que o Lázaro não investe em criptomoeda? Porque eu não entendo. Eu não tenho preparo para aquilo. Tá certo. Se eu botar dinheiro lá, eu vou virar um besta motivada. Se eu entender, eu vou botar. Vamos colocar assim. Eu até tenho, mas é aquilo que se queimar, queimou. Exatamente. Porque você acreditou no preparo de alguém, né? Provavelmente tem alguém que está preparado lá. Alguém está lá olhando. Tá. Aí eu boto o dinheiro lá, mas e fico assim. Se der zebra, pode até me dar uma chamuscada, mas não vai me queimar nem me quebrar. Tá certo. Entendeu? Você não pode apostar a vida num negócio que você não domina. Melhor negócio para investir é aquele que você domina. Já viu com a casa dele de praia dá lucro? A casa de praia, a mesma casa de praia dele, na minha mão vai dar prejuízo. Ela vira custo. Sim. Na sua mão ela vira dinheiro. Sim. Na minha mão ela vira custo. Esse é o jogo, cara. Tá certo. Lázaro, obrigado, cara. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Tá? Queria muito conversar com você. Aí, a próxima vez que eu estiver aqui, já que foi corrido, a gente faz de novo. Combina uma próxima. Tá bom. Combinado? Beleza? Obrigado. Eu agradeço, irmão. Valeu. Pessoal, obrigado aí, Lázaro. Obrigado, turma. Espero que tenha gostado. Tá bom, valeu.